Continuando, na página 128, a gente vai ver um pouco da arquitetura gótica, tá? Aqui vai falar, os arcos ogivais davam maior dimensão às naves centrais e laterais das catedrais. Nós tínhamos conversado, né? Nós estávamos conversando justamente sobre isso. Com todo mundo virando católico, todo mundo querendo ir para as igrejas começam a ter que ser maiores, serem mais largas, né? Porque as igrejas góticas, as românicas, no caso as românicas, desculpa, as igrejas românicas, elas tinham muitas colunas para poder sustentar todo o peso, né? Como nós conversamos, são colunas muito largas, paredes muito grossas. Então as igrejas, elas eram grandes, mas tinha que ter muita coluna para segurar todo esse peso. Então atrapalhava a visão das pessoas para ver o padre, para entender ali de repente o sermão, né? No caso da gótica, como a ideia é que as pessoas sejam mais acolhidas, que a igreja seja mais colorida, mais arejada. Então, como fazer isso sem ter aquelas colunas para atrapalhar? Então, eles começam a usar a base das ogivas, né? Eles começam a usar aqui os arcos ogivais para poder deixar a igreja mais sustentada, né? Ter uma base, não cair, lógico, né? Ter uma estrutura boa. E ao mesmo tempo ser bonita. As paredes podem ser mais finas nesse momento, já não tem tanta eminência de guerras, né? Aí outra vantagem que vai ter da ogiva é que por se alongar e projetar para o alto, ajudava a conferir mais verticalidade. Então eu tendo um teto sólido, eu consigo fazer umas colunas mais altas, que nós conversamos em sala, né? Que a ideia deles era deixar as pontas, no caso das igrejas, o mais alto possível, as torres, né? No caso, a gente está falando das torres, porque a ideia deles é que o som, que a voz do padre chegasse mais rápido a Deus, para que as suas orações fossem mais rapidamente atendidas, né? Então aqui vocês têm um mapa explicando cada pedacinho. Ó, aqui tem o vitral, que é o que nós estamos estudando. Eles vão estar sempre nas fachadas e nas laterais das igrejas. Aqui, ó, o arco ogival, porque ele lembra uma ogiva. Entende? Ele lembra uma ogiva, por isso esse nome. As nervuras, que nada mais são do que um reforço que é feito no cimento para poder sustentar a igreja, né, as paredes, porque não adianta ser só bonita, tem que ser forte. As gárgulas, que nós já conversamos, não, mentira. A gente vai conversar mais pra frente. São dutos de água que servem pro escoamento. Hoje em dia a gente tem calha. Uma calha simples, básica. Na época se usava aqui a gárgula, né? Se usava não. Eles, no término dessa calha, eles faziam a boca da gárgula para quê? Para que se ficasse mais à frente, para que essa água, quando escoasse, caísse longe da igreja e não no corpo dela, na parede. Só ficar tudo manchado ia ficar tudo feio, né? O contraforte, aqui ó, para mais uma vez um reforço para poder sustentar aqui, né? O pináculo, ó. O arcobante, que também, vocês podem perceber, ó, que ele vem numa forma, eu tenho aqui a igreja, e nessa lateral, deixa eu até afastar um pouquinho, e nessa lateral aqui, ó, toda essa estrutura é para ajudar a segurar a igreja. Concorda que ela fica bonita, fica mais atraente, fica mais interessante e forte e resistente. Então aqui eu tenho essa base e do lado eu coloco toda essa estrutura para ajudar a segurar a igreja, ok? Aí, além dos arcos, existem outros elementos que diferenciam o estilo do gótico e do românico. Na fachada principal das igrejas góticas, há 3 grandes portais de acesso, enquanto na igreja românica existe apenas um. Cada um dos portais de acesso, a nave, a principal, ao meio, e 2 laterais, né? Vai existir 3, quando eles falam de 3 portais, são 3 portas, tá? Aqui, ó. Eles vão ter sempre 3 portas, que foi aquilo que a gente está conversando até agora. Com todo mundo virando católico, todo mundo querendo ir às missas, né? E precisando também. Então eu preciso de mais espaços para que as pessoas entrem facilmente e saiam facilmente, caso aconteça alguma coisa, né? De repente até um ataque, que como eu falei para vocês, já tinha reduzido bastante, mas nunca se sabe. Então as igrejas eram feitas para que as pessoas tivessem um acesso rápido e fácil, né? Tanto para sair quanto para entrar. Então aqui vocês podem ver, na apostilinha aí vocês vão conseguir ver melhor. Dá uma olhada nesses vitrais maravilhosos.
Essa partezinha aqui, gente, chama rosácea, tá? É como se fosse uma estilização de uma rosa. Tá vendo, ó? Rosácea. É um vitral de igreja característico do estilo gótico, cuja forma se assemelha a de uma flor. Por isso que tem esse nome, né? Rosácea. Então, assim, além disso, acima do portal central, em lugar do tímpano, o tímpano, certo? Pode haver uma grande janela e acima desta a outra janela redonda, maior que a primeira, chamada de rosácea. Então aqui, ó, nós temos o portal, certo? O portal central. Aqui nós temos um tímpano e acima a rosácea, ok? A rosácea é um dos elementos mais importantes e mais característicos da arquitetura gótica. Assim, você pode perceber que todas as igrejas góticas vão ter uma rosácea dessa. É raro as que não têm. Então passou a ser uma referência para você saber reconhecer uma igreja gótica, tá? A abóbada de nervura também se tornou uma marca do gótico. As nervuras, além de atribuírem realce ao arco ogival, funcionavam como elementos estruturais dos arcos, de modo em que cada ponta da nervura era arrematada por um feixe da coluna, dando sustentação à nave. Quando fala, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui, ó. Essa é a abóbada, que é a parte arredondada do teto, ok? E as nervuras são essas linhas aqui, ó, tá vendo? Percebam? Essas linhazinhas aqui, ó. E nesse caso, elas vão funcionar como sustentação. É um reforço que é feito com cimento, né? Para que o teto aguentasse tanto peso. Então percebam que elas têm mais distância entre elas, para que as pessoas possam ver o padre. Então as pessoas só vão ficar aqui, mas elas têm que aguentar o peso, né? Tem que aguentar essa sustentação toda, ok? Então aqui, ó, abóbada de nervura. Aqui é um exemplo da Catedral de Notre-Dame, de Chartres, na França. Aqui na página 130, nós vamos ter um exercício que vai falar assim, ó. Pesquise na internet ou em revistas especializadas em viagens um exemplo de catedral gótica. Imprima ou recorte a imagem e cole no espaço a seguir, apontando algumas características dessas construções que foram abordadas nessa unidade. Ou seja, aqui é para fazer o desenho de uma igreja gótica e apontar as características que nós estudamos. No caso, as abóbodas, os arcos ogivais, os pilares. É para vocês pegarem a igreja, pegar a imagem de uma igreja gótica e tentar reconhecer esses elementos, inclusive as rosáceas, né, os tímpanos, toda essa parte que a gente estudou. Aí, como a gente está em casa, a maioria eu sei que não consegue sair, não consegue imprimir essas imagens, pode fazer um desenho, tá bom, pessoal? Aí vocês podem fazer esse desenho aqui, ó, que ele tem todos os elementos, né? Como é só pra gente conhecer mesmo, no caso, pra gente saber onde é que fica. Então, seria interessante o exercício, claro, se a gente conseguisse pegar uma imagem de uma igreja e reconhecer. Falar, olha, achei aqui o vitral, achei o arco ogival, reconhecer em outro retrato, em outro desenho de igreja, esses elementos. Mas como a gente está em casa, eu sei que tem a dificuldade da lan house, tem a dificuldade da impressão, então pode fazer um desenho representativo, tá bom? Vocês podem, por exemplo, tentar reproduzir essa igreja. Claro, não precisa ser com tantos detalhes, porque a igreja gótica é muito difícil de se desenhar, mas assim, o esboço, né, os traços dela. E aí vem a ponta, onde é que está o vitral, onde é que está o arco ogival, onde é que está as nervuras, a gárgula, contraforte, o pináculo, né? E, claro, não esquecendo das rosáceas, tá bom, pessoal? Aí qualquer coisa, a gente vai conversando direitinho, vai tirando as dúvidas, tá certo?